Tudo bem? Vamos falar agora um pouquinho sobre queda livre e lançamento vertical. Ainda estamos na esteira do movimento uniformemente variado, porque esses movimentos que a gente vai ver agora, eles são exemplos de movimentos uniformemente variados. Então a gente ainda está falando aqui de movimento uniformemente variado. O que seria uma queda livre, para a gente começar? Queda livre é uma queda, naturalmente, né, o nome já diz, onde você só tem uma força agindo sobre o corpo. A única força que age sobre o corpo durante a queda livre é a força gravitacional. Se só tem a força gravitacional agindo sobre o corpo, a única aceleração que esse corpo vai apresentar vai ser a aceleração gravitacional. E como a aceleração gravitacional é constante, é a mesma o tempo todo, então a gente ainda está falando de aceleração constante, a gente ainda está falando de movimento uniformemente variado. Então a queda livre é um movimento uniformemente variado. E tem mais uma condição: o corpo não pode ser lançado para que seja uma queda livre, ele tem que ser abandonado. Então o corpo é abandonado, ele cai, sujeito somente à aceleração gravitacional, e a gente chama isso de queda livre. Se você lança o corpo, isso já não é mais uma queda livre. E qual é a diferença entre abandonar e lançar? É a velocidade inicial. Quando você abandona queda livre, a velocidade inicial é zero, não há velocidade inicial. Quando você lança, você já está fornecendo uma velocidade inicial. O corpo já sai da sua mão com uma certa velocidade. Essa é a diferença. A gente vai começar falando de queda livre. Vamos pensar primeiro, pessoal, numa queda livre que aconteça aqui na Terra. Como a gente está tratando de um movimento uniformemente variado, como eu falei para vocês, movimentos uniformemente variados eles são resolvidos sempre pelo gráfico de velocidade. Então a gente pode construir aqui um gráfico de velocidade para representar o que vai acontecer com uma queda livre aqui na Terra. Olha só, quando eu falo aqui na Terra, eu estou considerando a aceleração gravitacional igual à aceleração gravitacional aqui da Terra, que é de aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. E o que significa dizer que a aceleração gravitacional aqui na Terra é de aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado? Significa que quando você abandona o corpo e deixa ele cair, ele vai aumentando sua velocidade de 10 em 10 a cada segundo. Então ele está com zero, ele foi abandonado, um segundo depois ele está com 10, mais um segundo depois ele está com 20, mais um segundo depois ele está com 30, depois 40, ele vai aumentando de 10 em 10 a cada segundo. Isso é uma aceleração constante de 10 metros por segundo ao quadrado. Isso é o que acontece aqui na Terra. Então, quando nós temos essa aceleração gravitacional de 10 metros por segundo ao quadrado, o comportamento da velocidade é esse que eu vou mostrar aqui para vocês. Ó. Se é uma queda livre, ele parte do repouso, velocidade zero, e conforme ele vai caindo, ele vai acelerando, ele vai ganhando velocidade. Como? De 10 em 10 a cada segundo. Então a velocidade dele vai aumentando de 10 em 10 a cada segundo, de forma que no tempo 1 ele vai ter velocidade 10. Já no tempo 2 ele vai ter velocidade 20. Já no tempo 3 ele vai ter velocidade 30. E por aí vai. A velocidade dele está aumentando de 10 em 10 a cada segundo. Esse é o comportamento da velocidade numa queda livre aqui na Terra, com gravidade 10. Você vai me perguntar, e se essa queda livre acontecesse na Lua? Na Lua tem gravidade? Na Lua tem gravidade. A gravidade da Lua é cerca de 1/6 da gravidade terrestre. Então, na Lua, o corpo também cai quando abandonado, mas ele não aumenta a sua velocidade de 10 em 10. Ele aumenta a velocidade de 1,6 em 1,6, aproximadamente, porque a aceleração gravitacional na Lua é cerca de 1,6 metros por segundo ao quadrado. Então, se ele parte do zero, um segundo depois ele vai ter 1,6 de velocidade, mais um segundo depois 3,2, depois 4,8 e por aí vai. Tudo bem? Então valeria para qualquer aceleração. É porque na Terra é de 10 em 10. Muito bem. E se eu perguntar assim para você, legal, agora a gente já sabe o que acontece com a velocidade numa queda livre aqui na Terra, tá ótimo. Mas e se eu quiser saber quanto que esse corpo percorre de distância durante essa queda? Como é que eu posso fazer? Gente, isso é muito simples. Se você quer saber quanto ele andou, você quer saber deslocamento. E lembra que quando eu tenho um gráfico velocidade versus tempo, o deslocamento ele é dado pela área do gráfico. Então, se eu perguntar para você assim, ó, numa queda livre aqui na Terra,
quanto que esse corpo andou no primeiro segundo de queda? Quanto que ele andou em 1 segundo? Cuidado, porque muita gente fala, ah, ele andou 10 metros. Isso não é uma resposta certa. Por que não é uma resposta certa? Ele não atingiu a velocidade 10 em 1 segundo? Sim, ele atingiu essa velocidade ao final do primeiro segundo. Ele não teve durante esse primeiro segundo velocidade 10. Olha só, o primeiro segundo de queda é esse aqui, ó. Ele começa no 0 e vai até o 1. Quando ele começa, a velocidade é 0. E essa velocidade vai aumentando gradativamente até atingir o valor 10 em 1 segundo. Se ele tivesse mantido o tempo todo a velocidade 10 nesse primeiro segundo, ele teria andado 10 metros. Mas não foi o que aconteceu. Ele aumentou de 0 até 10 durante esse primeiro segundo. Então, para saber quanto ele andou, vamos fazer a mesma história que a gente fazia lá nos problemas de movimento uniformemente variado. Vamos fazer o quê? A área do gráfico. Então, para saber quanto ele andou no primeiro segundo de queda, basta fazer a área desse triângulozinho aqui, ó. E a área desse triângulo é muito fácil, porque a área do triângulo, você sabe, é base vezes altura sobre 2. A base é 1, a altura é 10, 1 vezes 10 sobre 2 vai dar 5 metros. Então, no primeiro segundo dessa queda livre aqui na Terra, o corpo anda 5 metros. Você vai falar, mas que corpo é esse? Qualquer um. A massa não importa nada. Para queda livre pode ser um corpo muito leve, muito pesado. Se eu estou falando em queda livre, estou desconsiderando atritos, resistência do ar, tudo que possa atrapalhar essa queda, então todo mundo cai do mesmo jeito. Leves ou pesados, não faz diferença. Todo mundo cairia no primeiro segundo de queda, atinge a velocidade 10 e percorre 5 metros. E no próximo segundo, no segundo segundo de queda, quanto que ele anda? Agora ele vai andar mais, né? Porque ele está acelerando, então no mesmo intervalo de tempo ele vai andando cada vez mais, já que ele está acelerando. Vamos ver então quanto ele andaria no segundo segundo de queda? Olha só, no segundo segundo de queda, esse intervalo de 1 segundo aqui, ó, eu tenho que fazer essa área do gráfico para saber quanto ele andou. E para fazer essa área é um trapézio, né? Eu poderia fazer a área do trapézio, ou então eu posso fechar isso aqui, ó, e fazer o triângulo aqui de cima e o retângulo aqui de baixo. Só que esse triângulo aqui de cima é igualzinho a esse, ó. E se eu fechar aqui também, ó, eu tenho mais 2 triângulos iguaizinhos a esse. Então, na verdade, esse trapézio ele é composto por 3 triângulos idênticos a esse. Se são 3 triângulos idênticos a esse, a área disso aqui tudo vai ser 3 vezes 5, vai dar 15 metros. Então, numa queda livre aqui na Terra, no primeiro segundo de queda o corpo anda 5. No próximo, ele anda 15. Percebe que ele está andando mais, né? Porque ele está acelerando. E no terceiro segundo, quanto que ele andou? Olha, no terceiro segundo vai ser essa área toda aqui, ó. E para saber quanto ela vale, eu posso fechar aqui, eu posso fechar aqui, eu posso fechar aqui e eu posso fechar aqui. Percebe que eu dividi toda essa área em triângulos idênticos a esse. Então eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5 triângulos iguais a esse, o que me dá uma área total de 25 metros. Quer dizer, pessoal, que esse cara vai andando cada vez mais a cada segundo, porque ele está acelerando. Percebe que a cada segundo ele anda 10 metros a mais do que ele andou no segundo anterior, porque a velocidade está aumentando de 10 em 10. Então, a cada segundo ele anda 10 metros a mais do que ele andou no segundo anterior. No primeiro ele andou 5, no próximo ele já vai dar 15, no próximo 25, no próximo 35, depois 45 e por aí vai. Se você quiser saber a altura total que ele desceu, basta somar os pedacinhos. Então, se ele andou, por exemplo, durante 3 segundos, ele andou 5 no primeiro, 15 no segundo, 25 no terceiro. O total é a soma disso tudo, que vai dar 45 metros. Então, quando eu te dou uma queda livre aqui na Terra, com gravidade 10, e eu te digo quantos segundos ele desceu, quantos segundos ele levou para chegar ao solo, e esse número de segundos é um número inteiro, você não precisa nem fazer gráfico nem nada, porque a sequência é sempre a mesma. É 5 no primeiro, 15 no segundo, 25 no terceiro, 35, 45, 55 e por aí vai. Então se eu falo assim para você, olha, teve uma queda livre aqui na Terra e o corpo caiu durante 4 segundos. Qual foi a altura de onde ele caiu? Você vai pensar, peraí, 4 segundos? Então é mole, é aqui na Terra com gravidade 10, então peraí, no primeiro segundo ele anda 5, no próximo segundo ele anda 15, no terceiro ele anda 25 e no quarto ele anda 35,
o que vai me dar um total de 80 metros. Pronto, em 4 segundos o corpo desce em queda livre na Terra 80 metros. Conseguiu entender isso? Como é que a gente faz essa conta para queda livre aqui na Terra? Mas isso, essa sequência, ela só vale quando nós temos gravidade 10 e quando nós temos um número inteiro de segundos. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos. Você vai me perguntar, e se o número não for inteiro? E se for um número quebrado, o que eu vou fazer? Eu vou te mostrar agora o que a gente vai fazer. Vamos fazer um exemplo aqui para você entender. Olha só. Tem um exemplo aqui que é o seguinte, deixa eu chegar a minha imagem aqui para o lado para você enxergar o exemplo todo, é o seguinte. Um corpo cai na Terra em queda livre, levando 2,5 segundos para tocar o solo. Qual a altura de onde ele caiu? Então, olha, é na Terra, então a gravidade é 10 aproximada, e o tempo de queda foi 2,5 segundos. Percebe que não é um número inteiro de segundos, então não vai dar para fazer aquela sequência 5, 15, 25, 35 e por aí vai. O que eu vou fazer então nesse caso? Vou precisar de uma fórmula? Não, não precisa da fórmula. Faz o gráfico de velocidade, vai ficar fácil de resolver. Olha como é que fica, olha só. Eu vou fazer aqui o gráfico de velocidade, a velocidade medida em metro por segundo, esse tempo medido em segundo, e o gráfico vai ser feito da seguinte maneira. É uma queda livre, então parte do repouso obrigatoriamente. Ele vai cair, vai acelerar, a velocidade vai aumentando, aceleração constante, o gráfico é uma reta. Eu já estou te dizendo que o tempo de queda foi de 2,5 segundos. Então aqui 2,5 segundos. Mas eu não sei qual a velocidade. Mas para saber a velocidade é fácil, né? Se é na Terra, aceleração gravitacional 10, ele aumenta a velocidade de 10 em 10 a cada segundo. Então, em 1 segundo 10, em 2 segundos 20, em 3 segundos 30, em 2 segundos e meio, 25. Se você teve dificuldade, faz a continha, ó. A aceleração é variação de velocidade no tempo. A aceleração é 10, porque é na Terra. Eu quero saber quanto ele ganhou de velocidade em 2,5 segundos. É só multiplicar cruzado e você vai achar que o que ele ganhou de velocidade foi 25 metros por segundo. Porém, ele começou no zero. Se ele começa no zero e ganha 25, ele fica com 25. Pronto, o gráfico está pronto. E se eu quero saber quanto ele andou, qual foi a altura que ele desceu nessa queda livre, é o deslocamento, é a área do gráfico. Então essa área vai me dizer qual foi a altura que ele desceu. E aí fica muito fácil, porque a área de um triângulo, que é base vezes altura sobre 2. Se você fizer a continha, 2,5 vezes 25, isso vai dar 62,5. E 62,5 dividido por 2 vai dar 31,25 metros. Pronto, essa é a altura de onde ele desceu. Você vai me perguntar, peraí Maurício, tem uma fórmula para isso? Eu prefiro decorar as fórmulas, então tem uma fórmula para fazer isso? Eu vou te falar, tem uma fórmula. E mais uma vez, para você chegar na fórmula, é só você usar aqui a própria área do gráfico. Olha como é que seria a fórmula para trabalhar com uma queda livre. Vou mostrar aqui para vocês que fórmula é essa e de onde ela vem. Olha aqui, ó. Eu vou fazer mais uma vez um gráfico de velocidade para vocês. Vamos botar aqui velocidade, vamos botar aqui tempo, e lembrando que queda livre sempre parte do repouso e tem aceleração constante. Então pensa agora genericamente num tempo de queda que fosse t, e como você vai caindo de 10 em 10, a velocidade vai aumentando de 10 em 10, então a velocidade seria 10t, né? Para 1 segundo 10, para 2 segundos 20, para 2 segundos e meio 25. Mas peraí, e se não fosse gravidade 10, se for uma gravidade num local qualquer? Não tem problema. Olha aqui, ó. A aceleração é variação de velocidade no tempo. A aceleração gravitacional é uma aceleração como outra qualquer, que é a variação de velocidade no tempo. Então, a variação de velocidade seria gt. É isso que seria a velocidade aqui. Como parte do zero, a velocidade é a própria variação. E como a gente falou, a área do gráfico que me diz quanto ele andou, me diz a altura que ele caiu. É essa área do gráfico que vai me dar essa altura de onde ele caiu. Então a gente vai poder botar aqui, ó, essa área do gráfico como sendo a altura. Fazendo a área do triângulo, ó, h vai ser igual a base vezes a altura sobre 2. E isso aqui vai dar gt ao quadrado sobre 2. Essa é a formulinha da altura, né, de onde o corpo desce para uma queda livre. H igual a gt ao quadrado sobre 2. Se você pretende decorar alguma coisa, decore isso aqui, ó. Altura igual a gt ao quadrado sobre 2.
É isso que vale para as quedas livres. Tudo bem, pessoal? Vamos fazer mais um exemplo? Olha só, vou fazer um outro exemplo com vocês. Dá uma olhada nesse segundo exemplo que nós vamos resolver aqui. Ó. Já fizemos um exemplo, vamos fazer um outro exemplo agora, que seria esse exemplo aqui. Ó. Um corpo cai nas imediações da Terra de uma altura de 80 centímetros. Quanto tempo durou a queda? Com que velocidade ele chegou ao solo? Vamos lá, pessoal, olha só. Eu disse a altura e quero saber quanto tempo e com que velocidade. É na Terra, gravidade 10. Então vamos lá. Como eu falei para vocês, vamos sempre fazer o gráfico de velocidade. Então vou fazer aqui, ó. Dava para usar a fórmula? Dava para usar a fórmula. Se você quiser, substitui lá na fórmula sem problema. Mas eu estou querendo que vocês aprendam esse método aqui de fazer sem a fórmula. Então eu vou fazer para vocês sem a fórmula. Então vamos lá, aqui vai entrar o tempo, medido em segundos, e eu vou fazer o meu gráfico de queda livre, que você já sabe. Parte do repouso e vai acelerando, vai aumentando a velocidade. Eu não sei quanto tempo ele levou, vou chamar de t. Eu não sei a velocidade, mas eu sei que a gravidade é 10, então eu sei que a velocidade aumenta de 10 em 10 a cada segundo. Então aqui vai entrar 10t. E eu sei que a área do gráfico representa a altura, representa o deslocamento. Então isso aqui vai ser a altura de onde ele caiu. No problema está dizendo que foi 80 centímetros. Será que eu posso usar centímetro aqui? Aí alguém vai falar, não, porque aqui está metro. Mas e se eu botar aqui para centímetro? Aí eu poderia? Também não, porque esse 10 aqui ó, é a aceleração gravitacional. E a aceleração gravitacional é 10 o quê? Metros por segundo ao quadrado. Então se esse 10 está em metro, aqui tem que ser metro e aqui também tem que ser metro, não pode ser centímetro. Então vou apagar esses 80 centímetros aqui ó, e vou botar 0,8 metros. Agora sim. Aí é só desenvolver a área do triângulo. Ó. Base vezes altura sobre 2 tem que dar como resultado 0,8. Vai ficar aqui 10t ao quadrado, tem que dar 1,6. t ao quadrado tem que dar 0,16. E a raiz de 0,16 dá 0,4 segundos. Pronto, esse é o tempo. Lembra que o problema, ó, ele perguntava quanto tempo, eu já respondi, 0,4 segundos, e com que velocidade ele chegou ao solo. Para saber a velocidade é isso aqui. Ó. A velocidade nesse caso é 10t. Então a velocidade é 10 vezes o tempo, que é 0,4. Então a velocidade é de 4 metros por segundo e pronto, está resolvido o problema. Pessoal, olha só. Isso é queda livre aqui na Terra, beleza? Com gravidade 10. Se não fosse gravidade 10, fosse outra gravidade, 8 ou qualquer coisa, era só no lugar do 10 botar 8 ou qualquer outra coisa e tudo bem, não faria a menor diferença. Tudo bem? Agora vamos ver como é que a gente trabalha com lançamento. Como eu falei para vocês, o lançamento vertical ele se diferencia da queda livre porque na queda livre a velocidade inicial é 0. O corpo parte do repouso. E no lançamento não. No lançamento eu dou uma velocidade inicial para ele. Ele já parte com uma velocidade inicial. Só que eu posso ter a velocidade inicial para cima ou para baixo. Eu posso fazer um lançamento vertical para cima ou posso fazer um lançamento vertical para baixo. Como é que seria isso? Se eu faço um lançamento vertical para cima, olha como é que fica o gráfico de velocidade para esse cara. Lançamento, peraí, está muito feio, está muito torto, eu vou apagar e vou fazer novamente para não ficar tão feio. Vamos lá. Então eu quero fazer primeiro um lançamento vertical para cima, olha só. Para fazer um lançamento vertical para cima, eu vou construir aqui um gráfico VT e vou dizer para você o seguinte, quando você lança um corpo para cima, ele já sai da sua mão com uma certa velocidade. Vamos dizer que seja essa aqui a velocidade. Conforme ele vai subindo, o que acontece com ele? Ele acelera ou ele freia? Você joga alguma coisa para cima. Naturalmente, enquanto ela está subindo, ela vai freando. Numa hora ela vai parar e depois ela vai descer de volta. Então ela vai freando até que ela para e desce de volta. Percebe que esse ponto aqui ó, é o ponto onde ela atingiu o ponto mais alto do movimento dela. Porque ele foi freando, 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 a velocidade zerou. Quando que a velocidade zera? Quando ele chega no ponto mais alto da trajetória, a partir daí ele começa a descer. Se ele começa a descer, a velocidade que era positiva se torna negativa. E ele começa a descer acelerando até voltar para a nossa mão.
Essa área do gráfico que aparece aqui, ó, ela representa a altura máxima que ele atingiu. Da mesma forma que essa areazinha aqui, que é igualzinha. Só que aqui foi a subida dele e aqui a descida. Eu lancei ele e ele voltou para minha mão. Então ele subiu uma determinada altura e depois ele desceu essa mesma altura até retornar para minha mão. O tempo que ele gastou na subida foi exatamente o tempo que ele gastou na descida. Ele gasta um tempo t para subir e um tempo t para descer. Então o tempo que ele volta para minha mão é o 2t, é o dobro do tempo de subida. Na prática, para a gente resolver problemas de lançamento vertical para cima, a gente nem vai precisar fazer essa parte da descida. Basta essa região aqui da subida e pronto, tudo já se resolve. Quer ver um exemplo? Vamos fazer um exemplo aqui. Tenho mais um exemplo aqui para vocês. Esse agora é de lançamento vertical. Olha só. Um corpo foi lançado verticalmente para cima em um local onde a gravidade é 15. Então, atenção, não é mais na Terra, não é mais gravidade 10. A gravidade agora é 15. Sabendo que a velocidade de lançamento foi 30, determine o tempo ida e volta, bem como a altura máxima por ele atingida. Então vamos lá, olha só, eu quero saber o tempo de ida e volta e quero saber qual foi a altura máxima atingida por ele. Eu nem vou fazer o gráfico completo. Eu vou fazer o gráfico só da subida. Olha só como é que ficaria esse gráfico só da subida. Olha, eu vou fazer o gráfico de velocidade aqui, ó. Mesma coisa, gráfico de velocidade, como vocês já sabem fazer. Como agora eu vou usar valores, eu vou botar quais são as unidades que eu estou usando e vou mostrar que esse corpo foi lançado inicialmente com uma velocidade 30, como está dito no enunciado. Só que ele foi lançado para cima, ele vai freando, 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 até chegar no ponto mais alto da trajetória. Atenção, porque a gravidade agora é 15. Então, quando ele sobe, ele vai freando de 15 em 15. Ele vai diminuindo a velocidade de 15 em 15. Ora, se ele partiu com 30 e ele vai frear de 15 em 15, então o tempo que ele leva para subir é de 2 segundos. Se você teve dificuldade, faz a conta. Bota lá, ó, a aceleração é variação de velocidade no tempo. A aceleração é 15, a variação de velocidade é 30, e eu queria saber quanto tempo ele gastaria. E pronto, ó, o tempo de 2 segundos. Esse tempo é só de subida, mas ele queria o tempo total, ida e volta. E eu vejo aqui, ó, ele gasta 2 segundos subindo, mais 2 descendo. Então o tempo total, ida e volta, seria de 4 segundos. Então, tempo total, vou botar aqui, 4 segundos. Além disso, eu quero saber qual foi a altura máxima atingida por ele. E a altura máxima atingida por ele é a área do gráfico da subida. É quanto ele andou na subida. Ele anda até atingir a altura máxima. Quanto ele andou é a área do gráfico, né? Então isso aqui vai me dar a altura máxima atingida por ele. A área desse triângulo. E a área do triângulo, você sabe, é base vezes a altura sobre 2, o que daria uma altura de 30 metros. Pronto. Então esse cara atingiu uma altura de 30 metros em 2 segundos e levou mais 2 segundos, porque o total é 4, para voltar para o ponto de lançamento. Beleza esse, pessoal? Vamos fazer agora um lançamento vertical para baixo? Como é que seria um lançamento vertical para baixo? Olha só, se nós quisermos fazer um lançamento vertical para baixo, o que muda? O que muda é o seguinte, quando você lança alguma coisa para baixo, se é um lançamento, ele já sai da sua mão com uma certa velocidade, né? É um lançamento, então ele já sai da sua mão com uma certa velocidade. Só que como você lançou para baixo, ele vai descendo e acelerando. Então ele sai com uma determinada velocidade, mas ele não freia, ele acelera porque ele está descendo. Então essa é a velocidade inicial, esse é o tempo que ele leva para chegar lá embaixo, essa é a velocidade com que ele chega ao solo, e a área desse gráfico, como a gente já sabe, é quanto ele andou, é o deslocamento. Nesse caso, como é vertical, é a altura de onde ele foi lançado. Você vai falar, pô, mas esse é um gráfico de movimento uniformemente variado que a gente viu na outra aula. É, exatamente, é um movimento uniformemente variado que a gente viu na outra aula, não tem diferença nenhuma. Por isso eu estou falando para vocês, não tem novidade, é o que a gente viu na outra aula. Então olha como é simples resolver um caso como esse. Vou fazer mais um exemplo para vocês, dá uma olhadinha aqui. Olha para esse exemplo aqui que vai ser o nosso exemplo 4. Olha o que ele diz. Um corpo foi lançado verticalmente para baixo
com velocidade inicial de 30 metros por segundo em um local nas proximidades da Terra, então a gravidade é 10, levando 2 segundos para tocar o solo. Qual a altura de onde esse corpo foi lançado? Então, ó, o lançamento foi para baixo, começou com velocidade 30, ele leva 2 segundos para tocar o solo e eu quero saber qual foi a altura. Pessoal, fácil de resolver pelo método que a gente já aprendeu aqui. Vou resolver aqui nesse canto, olha só. Vamos fazer o gráfico de velocidade para ele. Aqui está o gráfico de velocidade para esse cara. Aqui vai entrar a velocidade medida em metro por segundo, como a gente já sabe. Aqui vai entrar o tempo medido em segundo. Olha que moleza. O gráfico de velocidade dele vai ser o seguinte, ó. Ele já começa com 30, como a gente viu. Ele vai descendo, porque ele foi lançado para baixo, então ele vai acelerando. E a gente sabe que ele leva 2 segundos para atingir o solo. E você sabe que esse lançamento foi na Terra, então a gravidade é 10. Se a gravidade é 10, ele vai aumentar a velocidade de 10 em 10 a cada segundo. Pensa, se ele aumenta de 10 em 10, em 2 segundos ele aumenta 20, mas ele já começou com 30. Se ele começou com 30 e aumentou 20, ele chegou a 50. Teve dificuldade? Faz a continha. A aceleração é variação de velocidade no tempo. A aceleração é 10. Eu quero saber quanto ele variou em 2 segundos. E eu descubro, ele variou 20. Mas ele já tinha 30. Se ele já tinha 30 e variou mais 20, ele chegou aos 50. E se você quer saber quanto ele andou, quanto ele desceu, para descobrir a altura de onde ele foi lançado, área do gráfico. Essa área vai me dar altura. Ou você faz a área do trapézio, ou você divide aqui, ó, e faz o retângulo e o triângulo. Então essa altura vai ser, ó, esse retângulo, base vezes altura, 2 vezes 30. Então aqui, ó, 2 vezes 30 mais esse triângulo aqui em cima, ó, base 2, altura 20, que é isso aqui, ó, 20, que vai do 30 até o 50. Então 2 vezes 20 sobre 2, porque é um triângulo. 2 vezes 20 sobre 2. Aí eu corto aqui, ó, e vou achar 60 mais 20, que dá um total de 80 metros. Pronto, essa foi a altura de onde ele foi lançado. Então já fizemos um lançamento vertical para cima, já fizemos um lançamento vertical para baixo. Agora eu vou mostrar para vocês um problema bem interessante, que é um pouquinho mais complexo, mas que pensando dessa maneira gráfica ele fica muito fácil de resolver. Acompanhe o raciocínio, porque se você entender bem esse exemplo, eu posso complicar o quanto eu quiser e fazer problemas semelhantes a esse, e você vai conseguir resolver do mesmo jeito. Olha só como é que a gente pode complicar um pouquinho essa história toda nesse problema aqui. Dá uma olhada. Olha só. Um corpo foi lançado verticalmente para cima, tendo levado um tempo t para chegar à altura máxima h. Que fração dessa altura máxima ele alcançou na primeira metade do tempo de subida? Caramba, parece complicado porque não tem valor nenhum e geralmente vocês se assustam quando tem um problema que não tem valor, só tem letras. Mas não é para se assustar, é simples, olha só. Eu joguei um corpo para cima. Já sei como é que vai ser o gráfico dessa subida. O corpo foi para cima, a velocidade vai diminuindo. Ele levou um tempo t para chegar lá em cima. Legal. E atingiu uma altura h. Legal. Eu quero saber, se eu pegar só a primeira metade do tempo de subida, que fração dessa altura h ele terá alcançado nessa primeira metade? Por exemplo, se ele levou 10 segundos para subir, pega os primeiros 5 segundos. Se ele levou 6 segundos para subir, pega os primeiros 3 segundos. E eu quero saber, essa altura que ele alcançou na primeira metade do tempo representa que fração da altura total? Representa metade também? Representa, sei lá, 1/3, 1/4, 3/4, 5/3? 5/3 não pode, seria mais que 1, né? 3/5? Vamos ver que fração é essa. Pessoal, olha como se resolve um problema desse tipo. É simples. Acompanha comigo. Vamos construir mais uma vez um gráfico de velocidade para representar esse lançamento. Eu vou fazer aqui um gráfico de velocidade. Como é um lançamento para cima, eu já sei o que vai acontecer. Ó. É um lançamento para cima, ele sai com uma certa velocidade. Conforme ele vai subindo, ele vai freando, 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 até chegar ao ponto mais alto nesse tempo aqui. Então, esse foi o tempo de subida, o tempo t, que ele levou para subir completamente. E se eu fizer essa área toda do gráfico, toda essa área vale h, que é a altura máxima que ele atingiu. Só que eu não quero quanto ele atingiu no tempo total.
Eu quero na primeira metade do tempo de subida. Então, peraí. Se eu estou falando em primeira metade, eu estou dividindo o tempo em duas partes. Então, vamos dividir o tempo em dois aqui, ó. Aqui é o tempo t sobre 2. Essa é a primeira metade e essa é a segunda metade. Vamos fechar esse gráfico todo, dividir esse gráfico todo aqui, ó. Isso é quanto ele andou na primeira metade. Isso é quanto ele andou na segunda metade. Eu estou interessado na primeira metade, que é essa aqui, ó. É nisso que eu estou interessado, nessa área aqui. Eu quero saber, esse pedaço aqui do triângulo, ele representa que fração do triângulo todo? O triângulo todo é H. Isso aqui representa que fração dele? Olha como é simples se eu fizer a seguinte coisa. Fecha ele aqui e você vai perceber que esse triângulo é igual a esse. Não está bonitinho no meu desenho, mas é igual porque essa base é igualzinha a essa, então esse triângulo é igual a esse. Se você fechar aqui também, ó, você fez outros dois triângulos iguais a esse. Então nós temos no total 1, 2, 3, 4 triângulos iguaizinhos. E o que eu quero é só essa parte da primeira metade, o que eu quero é isso aqui, ó. Então eu estou querendo 3 triângulos de um total de 4. Se eu quero 3 triângulos no total de 4, a fração é 3 quartos. Quer dizer que na primeira metade do tempo de subida, esse cara atingiu 3 quartos da altura total. Deu para entender? Ficou complicado? Deixa eu fazer mais um, só para você entender mesmo. Olha só, imagine que em vez de eu falar na primeira metade, eu falasse no primeiro terço. Primeiro terço do tempo de subida. O raciocínio seria idêntico. Eu vou construir um gráfico de velocidade para esse cara e vou pensar o seguinte, ele foi lançado com uma certa velocidade. Ele vai subindo e vai freando. Ele gastou um tempo t para subir e essa área toda é a altura total que ele atingiu, que é h. Se eu estou falando no primeiro terço, eu estou dividindo em 3 partes. Então vou tentar aqui dividir mais ou menos em 3 partes iguais. Pronto, dividi. Não está muito igual não, mas está bom. Então aqui é o tempo t sobre 3 e aqui é o tempo 2t sobre 3. Quando eu falo em primeiro terço, eu estou falando desse pedaço aqui, ó. Primeiro terço, segundo terço, terceiro terço. Então eu quero saber, esse pedaço representa que fração do total? Para ficar fácil, divide aqui e vamos fazer os triângulos divididos dessa maneira. Olha só, eu dividi a área total em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 triângulos. E desses 9, o que eu quero é 1, 2, 3, 4, 5. Eu quero 5 de 9. 5 de 9 é uma fração 5 nonos. Então, no primeiro terço de subida, ele atingiu 5 nonos da altura total. Tudo bem para vocês, pessoal? Espero que tenha sido legal, espero que vocês tenham entendido e até a próxima.